E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Hércules, sou programador. Hoje eu vou ministrar a quarta aula aqui na Godot Game Engine. A aula de hoje vai ser sobre script, ou seja, programação dentro da Godot, tá? E o requisito para a aula de hoje é que você já tenha acompanhado as aulas anteriores e que você tenha conhecimento em lógica de programação, tá? Não dá para criar um jogo que tenha um mínimo de complexidade sem utilizar a programação, tá? Se você quer ser um desenvolvedor de jogos, se você quer desenvolver jogos, você precisa saber programar. Só que o curso aqui ele é de Godot Engine e não de programação. Então eu vou ensinar programação dentro da Godot Engine, mas eu não vou dar ênfase, não vou explicar lógica da programação. Isso aí é com você, você tem que pegar vídeo de outras pessoas aí no YouTube e aprender lógica de programação, tá? Para depois pensar em desenvolver jogos, ok? Então é isso aí, vamos começar com a aula. Eu vou abrir aqui a Godot Engine e vou criar um novo projeto, salvar na pasta aqui, criar a pasta na verdade 004, tá? Eu poderia estar colocando aqui 002, mas essa numeração ela faz referência ao vídeo e não a quantidade de scripts, tá? Ou na quantidade de projetos. Criei aqui a pasta, já entrou dentro dela um open. Vou nomear aqui apenas para scripting, ok? E vou entrar aqui no modo edição. Hoje a gente também já vai começar a ver elementos de interface gráfica. Então eu já vou mudar aqui para 2D, ok? E aí eu já vou adicionar um nó raiz aqui. E o nosso nó raiz desta vez será um nó do tipo panel, ok? O nó do tipo panel é um nó container que serve para conter elementos de interface. Normalmente, né, é utilizado para isso. Eu vou aumentar aqui no size aqui, ó, posso fazer isso aqui, ou eu posso digitar os números aqui, tá? Vou colocar 1024 por 600, que eu sei que esse é o tamanho aqui da minha view aqui, né? O tamanho do local onde que vai passar na telinha do jogo, tá? Então feito isso, eu posso vir em Scene, Save Scene, salvar a minha cena. Eu vou salvar ela como, não sei, vou salvar ela como panel mesmo. Save. Vou vir aqui em Scene, Project Settings, e vou colocá-la como a cena principal do meu jogo, ok? Open, Close, dá um Start aqui, tudo já funciona, tá? E aqui dentro do nó raiz eu vou adicionar o nó Label, que já é um conhecido nosso aí das aulas anteriores. Todo mundo sabe que é para exibir um texto. Então aqui na propriedade Text, no Object Inspector, vou definir um texto aqui, colocar scripting, dificuldade danada para escrever aqui, colocar mais ou menos no meio da tela, selecionar de novo o nó raiz e vou colocar um novo elemento aqui que talvez seja mais interessante do que todos os que a gente usou até agora, que é o button, tá? Ele também tem uma propriedade text, então eu posso colocar um texto nele, colocar click me, tá? E aí posicionar aqui, posso aumentar um pouquinho a dimensão dele, ok? Posso dar um start aqui para ver o comportamento aqui do meu jogo, tá? Bem, a aula de hoje ela é sobre script. E o que a gente vai fazer aqui, né, com os códigos? A gente vai ver a estrutura básica de um script aqui na Godot Engine, e a gente vai ver como executar um determinado código ao clicar no botão, tá? Você vê que eu clico aqui, não acontece nada. Então quando a gente clicar nesse botão, eu quero que esse texto aqui dessa label aqui mude, tá? Então a primeira coisa que a gente faz ao trabalhar com scripting é renomear os nossos nós. Por quê? Dentro do scripting, no momento que a gente estiver programando lá, a gente vai precisar fazer acesso aos nós, tá?
aos elementos aqui da minha cena, tá? E nem só para trabalhar com o script, é recomendável a gente renomear sempre que achar necessário os nós, porque eles ficam mais sugestivos. Por exemplo, eu posso ter várias labels dentro do mesmo panel aqui, ó, ou vários buttons. O que eu sei? Em qual contexto está o button? Em qual contexto está o button 2, né? Vou deletar aqui. Então é bom a gente renomear, tá? Então aqui eu vou mudar para LBL Say e o botão vou colocar BTN Say. Eu gosto de utilizar esse padrão porque eu venho do desenvolvimento de programas de computador, né? E geralmente a gente dá o nome para os componentes da interface gráfica dessa forma: a abreviação do tipo do componente mais o seu nome. No caso, LBL de label e Say, que é o nome da minha label, tá? Já você vai entender esse contexto aqui. E BTN Say, tá? Então, geralmente nós fazemos isso, né? Nós programadores utiliza esta nomenclatura aqui, que acredito ser mais interessante, porque o nome do botão dos elementos não ficam tão grandes assim, abreviando o nome, o tipo, né, do elemento. Tipo, nesse caso aqui, o tipo do nó. Ok, então vamos lá. Um script ele precisa estar dentro de um nó. Quem contém um script é um nó, tá? E aí a gente tem que entender essa questão de hierarquia. Vocês percebem que esses dois nós estão dentro de panel. Então, para eu conseguir acessar mais facilmente os dois nós, tá? Eu preciso colocar o script em panel, tá? Que aí eu posso acessar os nós filhos com mais facilidade. Se eu posso colocar o script dentro do button, posso. Dentro do button posso fazer acesso ao LBL Say? Posso. Só que acontece, o LBLC é irmão do button, né? Por assim dizer, porque eles estão na mesma hierarquia aqui. E aí o acesso se torna um pouquinho mais difícil. Eu tenho que colocar um pouquinho mais de código para acessar o LBL, no caso. Então vou colocar o script em panel, tá? Então para colocar script eu seleciono o nó e aqui eu tenho essa opção aqui, ó, de Edit Create Script, tá? Então selecionei o panel, que é o nó raiz, vou clicar aqui e ele me dá essa caixinha de diálogo. E aqui eu posso fazer algumas configurações. No momento a única configuração que a gente vai fazer é aqui, ó, path, e é o nome do script, tá? Então a gente tem aqui, ó, res //, ou seja, a pasta de recursos, pasta raiz do projeto, panel.gd, tá? A programação aqui na Godot Engine, ela se dá por meio da linguagem GDScript, que é fortemente baseada no Python, pelo menos na sintaxe, tá? Então vou renomear aqui, vou colocar Panel Script, tá? Vou dar um create e aí ele me leva direto para o código. Você vai perceber que aqui na cena aqui, ó, em Panel, à frente do panel aqui você tem o símbolozinho do script, ou seja, fala que esse elemento aqui ele tem um script, ok? Se eu clicar aqui no panel e vir no inspector, eu também vou ver aqui, ó, nas últimas opções aqui, que eu tenho aqui o script e tem o nome aqui, ó, do script, tá? E é uma opção também, eu posso adicionar um script aqui também, tá? Não só através do ICN aqui. Inclusive, quando eu vou adicionar um script que já existe, às vezes eu baixo um script, alguma coisa desse tipo, a opção só pode ser feita por aqui, porque aqui em cima ele só dá a opção de criar um script, ok? Então vamos voltar aqui para o script e aí a gente vai entender a estrutura básica, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que isso aqui são comentários. Tudo que vem antecedido de Sharp se torna um comentário. Isso tudo vai ser ignorado pelo interpretador da Godot Engine. Isso aqui só serve para comentar, para explicar alguma coisa no próprio código, tá? Então digamos que eu tenha um código relativamente grande e aí eu posso colocar anotações. É como se fosse uma anotação. Posso, por exemplo, colocar uma anotação aqui, ó, função de inicialização, né? Ou seja, estou descrevendo, tá? Então isso são comentários. Eu vou apagar isso aqui porque no momento o meu código é muito pequeno e eles não são úteis, apenas está poluindo o meu código, tá?
E aí posso executar, não vai gerar nenhum erro, tá? Nada acontece. E aqui, ó, esse é o esqueleto básico, tirando ali os comentários que não faz parte do código, é só anotação. Esse é o esqueleto básico de um script na Godot, tá? Então vamos entender a primeira linha. O Extends Panel diz que ele estende as funcionalidades do nó panel, tá? Em outras palavras, esse script ele consegue acessar características do nó do tipo panel como se fosse dele mesmo, tá? Geralmente todos os scripts eles geralmente estendem as funcionalidades do nó que ele é colocado. Por exemplo, eu coloquei o nó no objeto do tipo panel, então o script ele vai dar um extends panel. Se eu colocasse no btn-say, ele ia dar um extends button, tá? Então ele geralmente estende o nó, tá? Mas talvez seja um assunto um pouquinho mais complexo, talvez seja uma questão aí de herança, de orientação a objeto, talvez você não entenda, e também não é necessário neste momento, tá? Mas a gente tem uma funçãozinha importante aqui, que é a função ready. Neste contexto aqui da Godot, ready significa pronto, ou seja, essa função ela é chamada assim que o nó panel é carregado, né? O que eu faço? Eu dou play no jogo, o jogo chama a cena e a cena chama os seus nós, né? E quando ela chama o nó panel e que o nó panel ele é carregado, está pronto para ser usado, a função ready é chamada. Então aqui dentro de ready eu posso colocar códigos para fazer um processamento inicial do meu jogo, tá? Geralmente eu utilizo essa função para inicializar valores em variáveis e coisas assim, tá? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Aqui dentro da função eu posso colocar códigos que vão inicializar aí, fazer um processamento inicial aí no meu jogo, tá? Então como é que eu faço para colocar códigos aqui dentro de ready, né? Como o GDScript ele é baseado em Python, então a estrutura dele é baseado na indentação do código, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, escrever algum código aqui, esse código ele não está dentro da função ready, né? Então eu tenho que colocar um espaçamento aqui na frente dele, e aí sim, agora sim, isso aqui se torna parte do ready, faz parte da função, tá? Então esse PES aqui eu posso até apagar, tá? É só para a função não ficar vazia, isso aqui não serve para nada. Então isso aqui está dentro da função ready, tá? E se eu colocasse outro código aqui de baixo, também estaria dentro da função. Outro também estaria dentro da função. Já este aqui, se eu desse mais um espaçamento, ele está dentro desse código aqui, tá? Então perceba que a estrutura ela é dada através do espaçamento, porque não tem ponto e vírgula, não tem delimitador de grupo de código, né? Então ele consegue estruturar aqui o meu programa através do espaçamento. Então o primeiro código que eu vou colocar aqui é um código simples, porém interessante. Talvez é o código que a gente mais vai utilizar aqui dentro da Godot Engine, tá? Eu preciso fazer acesso aqui ao lbl-say, só para a gente brincar aqui um pouquinho. Eu quero mudar esse texto aqui através da programação. Então eu vou voltar aqui no script e eu vou utilizar uma funçãozinha padrão chamada getNode. GetNode é uma função que obtém o nó e faz acesso ao nó, né? E aí, para obter um nó, basta eu passar aqui como parâmetro o nome do nó que eu quero. Neste caso, eu tenho que passar entre aspas o nome do nó, né? Então, aspa dupla, dentro das aspas, eu vou colocar aqui lbl-say, ok? E aí fecho parênteses. Dessa forma eu já tenho o nó. Eu obtive o nó aqui para eu poder manipular suas características, tá? Dentro do código. E aí eu utilizo um operador de acesso que é o ponto. E aí eu consigo acessar as características do nó. Então, ele tem esse monte de características que eu posso mudar aqui em tempo de execução. Mas tem uma funçãozinha dentro do LBL, do label, né, que é o lbl-say, que é o set_text.
ele serve para mudar o texto do botão. E aí eu posso abrir parêntese, da mesma forma passar aqui entre aspas duplas o texto que eu quero colocar no botão. Neste momento, modificado a partir do script, tá? E aí fecho os parênteses e inicializo aqui o meu jogo. E veja só, a label ela apareceu aqui, ó, modificada, né? Modificada a partir do script. Se eu voltar aqui na Godot Engine, olha só, aqui está scripting, né? Mas por que isso acontece? Porque esse código aqui ele é executado somente quando o jogo inicializa a cena, e a cena inicializa aqui o panel, tá? Então quando eu executo o jogo, todo o código entra em ação e modifica para mim a label, tá? Então aqui a partir do script eu posso manipular os elementos aqui, e é assim que eu vou criando roteiros, né? Vou criando todo um processamento até tornar o meu jogo realmente uma coisa digna de ser chamado de jogo, né? Então basicamente isso aqui, tá? Só que isso aqui só é executado somente uma vez e depois não é mais executado, tá? Então vamos apagar aqui e vamos ver uma outra funçãozinha, que é a função print. Essa função ela é uma função de debug. Ela não tem serventia para você manipular elementos do jogo, nem nada do tipo. Ela tem serventia para emitir uma saída, ou seja, mostrar algum dado no console. Então, com isso aqui eu consigo mostrar esse texto aqui no meu console, no output aqui, ó. Então vou inicializar o jogo e olha aqui embaixo que aparece, ó, panel inicializado, tá? Então, de repente eu quero mostrar aqui uma parte do meu código, verificar se uma parte do meu código está funcionando. Eu posso usar um print, que aí se ele não aparecer ali embaixo, significa que o código não funcionou, né? Por exemplo, né? Vou deixar esse código aqui e a gente vai fazer o propósito da aula, que é executar aqui a mudança do texto quando o usuário pressionar aqui o botão clique me. Deixa eu ver, só ver quantos minutos de aula. 17 minutos de aula. Vamos tentar concluir aqui. Então vamos lá. Elementos de interface gráfica, né, elementos de GUI, ou Graphical User Interface, eles conseguem emitir sinais, emitir avisos, né? Por exemplo, eu vou dar um play aqui. Quando eu passar o mouse em cima do botão, ele emite um aviso lá no sistema para mim. Fala assim, ó, mas passar o mouse em cima de mim aqui, né? Ele emite esse aviso no sistema. Eu posso capturar esse aviso e executar alguma ação toda vez que esse aviso ocorrer. Quando eu clico no botão, esse botão também emite um aviso. Ele fala assim, ó, me pressionaram aqui, eu fui pressionado, faça alguma coisa. Ele emite esse aviso no sistema, e através do script eu posso capturar esse aviso e executar alguma ação, tá? Em outras linguagens de programação, em outros ambientes de programação aí, por exemplo, como no Visual Studio, isso é chamado de eventos também, tá? Ou seja, quando o evento ocorrer, quando o evento de pressionar ocorrer, ele executa algum código. Para acessar os sinais, os eventos, né, eu posso selecionar aqui o meu componente, que é o botão no caso, e nesse símbolo de tomada aqui, né, de conector, eu clico nele e aí ele me exibe todos os avisos que o meu botão pode emitir, todos os sinais, tá? E o mais interessante para a gente no momento é o sinal pressed. É um aviso que ele vai emitir toda vez que esse evento ocorrer, ou seja, toda vez que alguém pressionar o botão, clicar no botão, ele vai emitir esse aviso no sistema. E eu posso conectar esse aviso, esse sinal, ao meu código. Como é que eu faço isso? Eu dou um connect, seleciono o nó que está com o script, no caso o nó que tem o script é o panel, e dou um connect. Automaticamente ele vai criar uma nova função para mim, a função onBTNSay. Se eu voltar aqui no BTNSay e vir de novo em conexões, eu consigo ver aqui, ó,
o aviso pressed está conectado à função onBTNC_pressed. Ou seja, toda vez que esse aviso for emitido, ele vai chamar essa função, ele vai executar essa função. E aí, lá no script, dentro da função, eu posso colocar o código que eu quero que a função execute, né? No caso, eu vou apagar esse PES aqui, que como eu já disse, é só para a função não ficar vazia, ele não serve para nada. E aqui dentro eu vou usar aquele mesmo código que eu fiz no ready, getNode btnc, ou seja, eu vou obter o botão, vou acessar o método dele chamado setText, que serve para mudar o texto dele, e vou passar como parâmetro o texto que eu quero que ele fique. Então eu vou colocar o texto assim, ó, botão clicado, e pronto, só isso. Eu vou executar aqui o meu jogo, nada acontece. Mas por quê? Porque simplesmente essa função só vai ser chamada se eu clicar no botão. Então veja, eu vou clicar no botão e olha só, o botão clicado. No caso ele modificou o texto do botão. E aí eu posso modificar aqui, em vez de colocar btnc, lblc, e aí o botão foi clicado, tá? Ou eu posso modificar os dois, né? Fazer o getNode, acessar o btnc, usar o método também setText, acionado, né? Só para ficar diferente. Veja só, no primeiro eu acesso a minha label e mudo o texto dela para botão clicado. Depois eu acesso o meu botão e modifico o texto dele para acionado. E aí, veja que está normal. Quando eu clico, tanto o texto do botão quanto o texto da label muda, tá? E é assim que a gente vai desenvolvendo os nossos scripts, tá? A próxima aula também vai ser sobre scripts ou sobre grupos, não me lembro bem, mas logo eu vou upar ela aí no canal, tá? Então fiquem atentos aí, espero que vocês tenham aprendido aqui o básico do scripting, né? Pelo menos essa introdução básica aqui, tá? Para você prosseguir com os vídeos, ok? Então é isso aí, galera, até a próxima, inscrevam-se no canal, tá? Dá um like, comenta aí se gostou, se não gostou, se dá um feedback pra gente melhorar aí. Qualquer dúvida pode postar nos comentários, eu vou tentar resolver o máximo de dúvidas possível. Se for preciso, até gravo um novo vídeo para deixar alguma coisa mais clara, ok? Então é isso aí, até a próxima.